Podemos definir a gestão de capacidade como um conjunto de processos e tecnologias que vão gerar um correto planejamento entre a oferta e a demanda de uma forma equilibrada, ou seja, através de um custo justificável, entregar uma performance que não impacte o seu negócio. Olhando essa equação, quando você tem o lado da oferta, nós temos todos os recursos de TI, como a rede, a banda, capacidade de CPU, memória, disco, I/O e assim por diante. Quando nós falamos do lado da demanda, são todas as requisições que o negócio vai gerar contra essa estrutura de TI, quando tiver em seu pleno funcionamento, como, por exemplo, transações, usuários conectados, pedidos, vendas, etc. É uma disciplina essencial para que a sua capacidade de recursos de TI acompanhe constantemente as necessidades do negócio em diferentes demandas, em diferentes momentos em que essa demanda ocorre, sem que isso aumente expressivamente o custo de TI. Toda vez que você comete um erro ou falta na gestão de capacidade, você gera um prejuízo ao negócio por causa de dois fatores. Ou você acabam faltando recursos para atender a demanda do negócio, o que vai impactar a performance e, em alguns casos, até a disponibilidade. Ou então, se você tiver um oversizing, uma sobrecapacidade, você investiu mais do que o necessário em TI, o que gera uma ociosidade dos recursos. Dessa forma, né, quando você tem o balanceamento correto entre oferta e demanda, entre oferta e custo, né, você obtém uma performance que atenda o seu negócio a um custo justificável, o que se chama do right size. Uma outra forma de fazer essa mesma colocação seria o de como obter o correto dimensionamento de capacidade correto, sem que seja 6 meses, 1 ano antes do esperado, ou nenhum minuto depois que o seu negócio vai necessitar. Alguns erros são bastante comuns, né? Um dos principais erros é quando é somente analisada a oferta. TI tem o hábito de monitorar e medir, muitas vezes, somente os recursos de TI, ou seja, somente a oferta, né? Não fazendo nenhuma mensuração e correlação com a demanda, ou seja, quando e quanto desses recursos o negócio efetivamente necessita. Se você não traz para dentro da equação, né, de capacidade as variáveis de demanda, não tem equilíbrio essa equação. Né? Existe uma grande chance, né, de ocorrer esses dois impactos que a gente comentou, ou um custo alto de TI, ou faltar performance para o negócio. Um outro problema que a gente verifica bastante, né, dentro do próprio modelo, né, é o uso incorreto dos modelos matemáticos para fazer essas análises. Tá? Um caso clássico é o uso de média. Embora as médias ajudem a entender alguns fenômenos, né, estatísticos, para você entender como é que os dados são distribuídos, como é que eles se comportam, elas tendem a diminuir o real entendimento. Né? Quando você tira uma média, por exemplo, do dia, você tende a diminuir os horários de pico e os horários de vale. Outro grande problema é você não levar em conta a sazonalidade, períodos do mês, do ano, do dia, né? Aonde você tem maiores picos ou até quando você tem os menores picos. Se você tirar uma média disso, você achata os picos e aumenta os vales sem ter efetivamente uma mensuração correta da sua capacidade. Né? Então, um modelo baseado em metas, né, provavelmente vão criar situações e momentos onde a capacidade fica abaixo da esperada ou além da necessária. Fica claro, pelo que a gente discutiu aqui, né, que o modelo adequado deve ser efetivamente construído com um entendimento do comportamento de negócio, com um entendimento de como os recursos de TI são consumidos pelo negócio e qual o seu comportamento, né, qual a sua curva de comportamento, né, e, obviamente, né, ter um alinhamento constante e uma participação constante das áreas de negócio para a definição dessa capacidade, porque eles são geradores da demanda. Né? Então, apesar do modelo matemático trazer, né, conseguir um bom modelo matemático, conseguir trazer uma boa projeção do crescimento orgânico, né, existem novas iniciativas de negócio, crescimento, campanhas, etc., que não são orgânicos, né, que não tem a ver com o modelo orgânico, e que isso também tem que ser trazido, tem que ser discutido com o negócio para que isso
para que isso funcione bem, né? Então, a gente tem que trabalhar não somente com um modelo orgânico, né? Criar essa base de oferta e demanda e esse modelo matemático para poder entender o crescimento orgânico, mas também, né, ter condição de gerar cenários que a gente chama de what if, né? Cenários de e se, né? Para poder entender quais investimentos têm que ser feitos para atender as novas demandas de negócio. Outro fator, né, que é preponderante nisso aqui, é realmente usar um modelo estatístico matemático correto, né, que considere correlação entre oferta e demanda, sazonalidade, análise de tendência, ruídos, né? O que é um ruído? Quando você teve algum evento diferente do esperado, alguma situação muito esperada, né? E também tem que ser multivariável, né? Então não adianta só olhar número de pedidos, tem que olhar número de pedido, tamanho desse pedido, o que esse pedido consome de recurso, né? Enfim, toda a que a gente chama de ser multivariável, né? Quando você cria uma análise mais aprofundada, como essa que eu comentei acima, né? Como essa que eu comentei agora, né? Você tem um modelo melhor. Se você ainda utilizar técnicas como machine learning, você vai ter uma resiliência e uma robustez muito maior dentro do seu modelo, né? E aí vai evitar essas armadilhas que a gente comentou, que a gente discutiu hoje. Definitivamente, tudo passa por observabilidade. Tanto observabilidade, quando se fala do ambiente de TI, que é uma obrigação do TI, que vai mensurar os recursos, quanto TI tem que entender quais são as métricas de negócio, quais são as métricas das transações que os negócios geram sobre essa capacidade instalada de TI para que o modelo realmente funcione.